Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, celebramos hoje a memória facultativa de São José Operário. O trabalho não é um castigo na vida do ser humano, mas é um modo de colaborar com a obra da criação. O Deus que ao longo da história se valeu dos seres humanos para fazer chegar a sua graça, através do exercício do trabalho, ele vai melhorando o mundo e fazendo com que nós possamos criar relações, com que nós possamos viver com dignidade. Nós também começamos neste mês, o mês de maio, um mês tradicionalmente que evoca a memória da Mãe de Deus. E a liturgia de hoje nos coloca diante de uma cena muito determinante, que é a conversão de Cornélio, ao passo que nós ouviremos uma outra parte do discurso de Jesus sobre o bom, o belo pastor. Ouçamos. A antífona de hoje: o Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não tem mais poder sobre ele, aleluia. Existe nos Atos dos Apóstolos dois episódios que são narrados abundantemente. É a conversão de Saulo, por 3 vezes, e a conversão de Cornélio. Somente esses 2 episódios são narrados com uma riqueza tal de detalhes. A primeira narração de Cornélio é aquela quando acontece o fato. Depois nós temos essa aqui longa, que é a narração mais longa também dos Atos dos Apóstolos, que é Pedro contando para a comunidade de Jerusalém o que aconteceu. Depois, para os apóstolos, uma narração mais breve, que é Pedro de novo se dando explicação. É por causa deste episódio, e também daquele de Saulo, como já lhes dizia, que nós somos uma igreja aberta a todos os povos. Porque a conversão de Cornélio e a ação do Espírito sobre ele fez com que até mesmo a comunidade de Jerusalém se apercebesse que o cristianismo era para todos. Não somos somente uma seita judaica. Assim, os apóstolos e os irmãos que viviam da Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Então veja que o problema não era a conversão dos pagãos. Até aí tudo bem. Quando Pedro subiu a Jerusalém, então vão dizer assim, aqueles que discutiam com Pedro: tu entraste na casa de pagãos e comestes com eles. Então veja que era este o problema, a relação, o estar na casa, eram considerados ainda 2 grupos separados. Então Pedro começa a explicar ponto por ponto. Eu estava na cidade de Jope, e então tive um êxtase e uma visão, uma grande toalha, que era segurada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Estava cheio de animais para a tradição de Israel impuros, quadrúpedes, selvagens, répteis, aves. E a voz do Senhor: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele respondeu: de modo algum, eu não como coisas impuras, profanas. E a voz do Senhor: não chames impuro o que Deus purificou. E isso por 3 vezes. Então, nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa e que vão dizer que tinham sido enviados de Cesareia à procura de Pedro. O Espírito disse a Pedro que ele fosse com ele sem hesitar. Se recordam na narração da conversão de Saulo, que também o Espírito seguia cada fase do processo como que para não permitir que alguma coisa desse errado. Então, os 6 irmãos que estavam com Pedro vão também, entram na casa. Então, ele me contou que tinha, aquele homem contou a Cornélio, visto o anjo, que mandou chamar Pedro em Jope. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Então, nesse momento, o Espírito desceu sobre eles. Então, veja que o Espírito de Deus decide de acolher Cornélio e a sua família antes mesmo que Pedro fizesse o gesto do batismo. Deus concedeu a eles o dom que deu a nós. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Quem seria eu?
Pedro vai dizer: se o Espírito já acolheu, já fez, o que eu posso fazer? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus. Que mudança! Antes a reprovação, agora se acalmam, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. A partir desse momento, com convicção, a igreja vai tomar a direção dos povos pagãos, e o que vai acontecer é que eles serão, em pouco tempo, mais numerosos do que aqueles provenientes do judaísmo, como até de hoje de fato o é. Então, a sede dos pagãos, que é saciada pelo próprio Espírito, ela aparece na nossa oração do Salmo de hoje. Assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó Senhor. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Na aclamação Evangelho de hoje: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. No Evangelho de hoje, nós temos a continuação do discurso do bom pastor do Evangelho de domingo. No ano B e C é o contrário, se ouve este Evangelho, e aquele deste domingo se ouve na segunda-feira. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Já em outros momentos, Jesus anuncia isso e vai fazer concretamente. Anuncia e faz concretamente na Eucaristia e na cruz. Dá a vida por suas ovelhas. Jesus vai dizer também: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem é o pastor na tradição de Israel? Em um primeiro momento, os pastores são chamados aqueles que governam o povo. Aqueles que têm o exercício de reis, de que exerce alguma autoridade, também autoridade religiosa. Depois do exílio da Babilônia, sempre mais o pastor para Israel esperado vai ser o Messias, o próprio Deus. Então Jesus, quando se apresenta como o pastor, ele está dizendo, em outras palavras: eu sou o Messias esperado, eu sou aquele pastor que vocês desejavam, dou a vida por minhas ovelhas, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Então o Evangelho aqui anuncia que não somente o povo de Israel, mas outras ovelhas pertencem a este rebanho, que a elas também devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É o pastor único que faz com que o rebanho seja um só, com que o rebanho seja unido. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Jesus anuncia o modo como vai nos salvar, dando a sua vida, mas que não vai terminar a sua história na morte, mas vai ressuscitar. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Já aqui Jesus anuncia que é Ele o Senhor que se entrega, é Ele que se doa, que a sua vida não é roubada, não é retirada, mas é Ele o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é a diferença fundamental deste pastor do Evangelho de São João para aquele pastor do Salmo 22. Aqui é um pastor forte, é um pastor que se torna a porta do redil, é o pastor que se apresenta como pastor, que defende, que dá a vida pelas suas ovelhas, que não tem a sua vida roubada, mas num gesto extremo de amor, ele mesmo se oferece por nós todos. É este o pastor que nós pedimos que suscite outros pastores iguais a ele no meio do seu rebanho, porque a messe é grande e os operários são poucos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado e concedei-lhes a felicidade eterna. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.